A todas e a todos aqui presentes. Mais uma vez, é uma alegria contar com a participação de todos vocês. A Universidade Aberta é um projeto de extensão da USCS, realizado em parceria com o apoio de importantes instituições da cultura aqui do nosso estado, com o apoio do SESC São Caetano e com o apoio do Instituto Ideia, Pesquisa e Cultura. Então, o projeto Universidade Aberta, que está na sua 14ª edição, no 15º ano da sua existência, como um projeto de extensão, vem aí trazendo todos os anos uma contribuição com a discussão de temas importantes, relevantes à sociedade e por abordagens transversais, unindo ciência e arte para discutirmos estas abordagens de forma transversal. Este ano, em especial, o projeto Universidade Aberta está trabalhando como tema, de 22 em 22, a independência, o modernismo e o Brasil contemporâneo na sociedade do conhecimento. Para onde vamos? Que dependência é essa que temos hoje, referindo-nos com aquela que foi há 200 anos atrás, em 1822? Que modernismo, Qual é o impacto de todo aquele movimento artístico que também discutiu na época, em 1922, a ocasião dos 100 anos da independência, E esta identidade cultural dita, trabalhada por aqueles expoentes da arte naquele momento, qual é o impacto e os reflexos disso para a sociedade contemporânea hoje? De que modernismo nós estamos falando? Quem são os agentes e os atores culturais e os artistas deste tempo? Como é e como está a produzir em arte? Então, estas reflexões todas, elas estão inseridas nas nossas discussões durante toda esta semana, com uma programação bem diversa e ampla, que permite, então, à comunidade ter acesso a essa riqueza de trocas de saberes. Temos hoje aqui a grata participação da Escola Padre Aguinaldo Sebastião Vieira, de Santo André. Muito obrigado pela presença e participação de vocês que nos acompanham presencialmente aqui nesse auditório, assim como os nossos estudantes aqui do Colégio USCS. Muito bacana tê-los aqui com a gente também nesta oportunidade, numa atividade de integração e trocas. Esperamos todos que seja muito contributivo a vocês esse debate. Eu vou passar a palavra agora, então, para um dos nossos apoiadores que vai fazer a mediação e condução desta mesa, que é o Antônio Carlos Pedro, do Instituto Ideia, já um parceiro da Universidade Aberta há anos, e da nossa universidade aqui também. Então, Pedro, mais uma vez, uma alegria tê-lo como parceiro, e te passo a palavra aqui para nós conduzirmos mais uma atividade que vai trazer bastante contribuição aí para a nossa turma. Obrigado, Pedro. Oi, Ricardo, obrigado. Bom dia a todos, a todas, e como é que é? A todes, A língua viva. Tenho um prazer imenso de dividir com vocês aqui a mesa que estão ao meu lado, 2 escritoras, nós temos 3 escritoras que vão participar, vão passar o conhecimento delas para vocês. Ainda estamos aguardando a professora Dione, mas em respeito a vocês que já estão aqui, nós vamos iniciar, e quando a Dione Barreto chegar, nós apresentamos a vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos, hoje, dentro do Universidade Aberta, esse painel vai discutir a presença das mulheres na semana de 22. Quem foram aquelas mulheres que
pouco apareceram, mas que tiveram uma importância muito, muito forte, não é? Ao lado dos artistas que fizeram a Semana de 22. Então, do meu lado direito, eu tenho a poeta e escritora Beth Bright Alvim. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para Beth Bright. Eita. E ao lado da Beth, nós temos também a escritora e poeta Dalila Teles Veras. Então, sem mais delongas, para a gente dar sequência, eu queria saber aqui, entre as minhas colegas, quem que inicia? Beth. Então, eu vou passar a palavra para a Beth, que vai se apresentar a vocês e passar um pouco da experiência e da vivência dela sobre a Semana de Arte de 22, tá bom? Obrigada, Pedro. Bom dia a todos, todas, todes. Faz bastante tempo que eu não falo para um público assim tão atraente e efervescente. Desde meus tempos de professora, que eu não encontro esse público tão necessário e tão importante, não é? A cada vez mais nós sabemos o quanto essa juventude é importante. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero estar à altura dos seus desejos. Eu acho que nem tanto, porque o que eu tenho feito nos meus últimos, não sei mais quantos anos, é falar de poesia. Eu sou poeta 100% do meu tempo. Eu só vivo com poesia. Eu só vivo e sobrevivo através da poesia. Isso não quer dizer que eu me sustente financeiramente com a poesia. Eu sou atriz também, nem com o teatro. Mas eu só falo de poesia porque a poesia tem sido, e acreditem, muito, muito necessária, muito fundamental. Todos somos poetas. Antes de eu falar da Semana de Arte Moderna, ou das mulheres, ou de uma das mulheres da Semana de Arte Moderna, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Tem bastante mulher aqui, né? Quem já ouviu falar de Hipátia ou Hipácia de Alexandria? Os do fundão, que estão lá baixinho. Ninguém ouviu falar de Hipátia de Alexandria? Não, ok. Por que Hipátia de Alexandria? De 415, 416 depois de Cristo, uma mulher de Alexandria, cidade do Egito. Por que falar dela para chegar em 1922? Hipátia de Alexandria, não sei se vocês se lembram ou vão pesquisar. Alexandria era uma cidade, um reduto assim de conhecimento imenso, tanto a fama que nós trazemos ao longo dos séculos é a história da Biblioteca de Alexandria, não é? É uma cidade que foi criada por Alexandre o Grande. Hipátia de Alexandria, portanto, que nascida em Alexandria, ela era uma mulher intelectual, ela era uma cientista, ela era uma grande matemática. Vocês gostam de matemática? Hipátia arrasava, Hipátia de Alexandria arrasava, ela era conhecida no Ocidente por isso, porque ela ajudou a inventar astrolábio e tudo mais. Mas o que aconteceu com Hipátia de Alexandria? Essa mulher, aos 60 anos, um dia, uma tarde, imagine uma tarde dessas de outono, né? O céu vermelho, a Hipátia voltando para sua casa numa carruagem, com 60 anos. De repente, uma turba, sabem o que é turba? Uma multidão. Imagina aquele bolo do fundão lá, aquele bolo do fundão
foi para a carruagem, arrancou a Hipátia de dentro da carruagem, violentamente arrancaram a pele da Hipátia com restos de telhas e com conchas. Depois de morta, a mataram, trucidaram. Depois de morta, arrancaram suas pernas e seus braços e ainda a queimaram em praça pública, em 415 e 416 depois de Cristo. Hipátia era uma mulher extremamente conhecida e reconhecida por sua sabedoria, por seu racionalismo científico, por sua contribuição na ciência. E ela foi morta desta forma. Por que será que ela foi morta desta forma? Naquela época, houve uma mudança muito grande no Estado romano. Com o advento da era cristã, que vocês sabem que o cristianismo não foi eterno, não é eterno, ele vem de um determinado momento para frente. Com o advento do cristianismo, Alexandria, não só Alexandria, o Egito foi ocupado por tantos pagãos, que eram pagãos anteriores a Cristo, a crença de Cristo, e cristãos, e judeus, e tudo mais. Então, havia o convívio de pagãos, pessoas que não eram cristãs, com cristãos. E isso gerava conflitos, não é, religiosos, como a gente vê hoje, em vários locais. Orestes, que era o prefeito de Alexandria, era um cristão moderado, não era cristão obcecado, radical. Só que o Cirilo, era o bispo de Alexandria, era um cristão radical. Então, disse que temiam que Hipátia contaminasse Orestes com seus preceitos mais livres, né, pagãos. Então, tinham medo, portanto, que Hipátia convencesse Orestes a praticar o paganismo. E a turba, o fundão que atacou e matou Hipátia, era uma turba de cristãos. Eram cristãos que temiam que Hipátia revolucionasse um pouco aquele momento do cristianismo, né, do início do cristianismo. E também era uma mulher sábia. Tem uma obra que fala: mulheres que leem são perigosas. Porque se nós pensarmos bem, se nós formos averiguar, perguntas: quando foi permitida a leitura à mulher? Quando a mulher começou a ler? Quando a mulher pôde se alfabetizar e escrever? Então, tem uma série de questões aí em torno da mulher em si, que permeiam essa cultura e nos mostram por que Hipátia de Alexandria foi morta daquele jeito. Quando nós chegamos, olá, Johnny, palmas para Johnny Barreto, outra escritora que está chegando aqui entre nós. Isso, bem-vinda, Johnny. Porque como era essa mulher em 1922, no Brasil, não é? No Brasil, vocês sabem quando a mulher ganhou o direito ao voto? Vocês sabem? Ela passou a votar em 1932. Em 1922, na época da Semana de Arte Moderna, no ano da Semana de Arte Moderna, que é um movimento altamente revolucionário, as mulheres não votavam. Vocês acham que as mulheres podiam sair sozinhas, trabalhar, estudar o que quisessem em 1922? Não. Elas só podiam fazer algo, estudo, trabalho, qualquer outra, que não fosse as prendas do lar, com autorização do pai ou do marido. 1922, ano da Semana de Arte Moderna. No século XIX, por conta da questão do direito ao voto, da luta pelo direito ao voto, iniciou-se o movimento feminista no Brasil. Por exemplo, coisas do Brasil. Em 1880, houve uma lei chamada Lei Saraiva, que autorizava pessoas com titulação científico a votarem. Então, uma professora, né, tinha título científico, foi requerer seu voto, né? Porém, o voto não era permitido às mulheres.
Então, essas questões todas norteavam esse espírito da época. No século XIX, 1880, com a Lei Saraiva, posteriormente com a chegada dos anarquistas socialistas vindos da Europa. Vocês já ouviram falar de anarquismo? Já? Ótimo. Socialismo, com certeza, né? Então, com esses ideais vindos da Europa, também as mulheres passaram a reivindicar mais os seus direitos, não é? Depois, nós temos toda uma trajetória de organização do movimento feminista no Brasil, que, por exemplo, começa com... Em 1910, é fundado o Partido Republicano Brasileiro. Partido Republicano Feminino, 1910. Em 1920, surge a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, LEIM, pela emancipação intelectual. Isso em 1920, 2 anos antes da Semana de Arte Moderna. Veja, tem que ser emancipada intelectualmente, tem que ter uma permissão, não a liga para defender a emancipação intelectual da mulher. É bastante grave, né? Mas é bem interessante, porque essa liga se transforma posteriormente na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que era liderado pela Berta Lutz. Aliás, a Berta Lutz é um nome brasileiro mal reconhecido, que é uma grande bióloga, professora, feminista, líder e tudo mais. Berta Lutz, 1920. Em 22, acontecem várias efemérides. Vocês sabem o que é efemérides? O Fundão sabe o que é efemérides? Hã? Então, são acontecimentos pontuais importantes, momentos importantes em que acontecem certos adventos. Em 1922, surge o Partido Comunista Brasileiro, um dos acontecimentos, né? Nós comemoramos este ano, portanto, não só os 100 anos da Semana e os 200 anos da Independência, nós comemoramos 100 anos da Semana de Arte Moderna, 200 anos da Independência, 90 anos do Dia da Conquista do Voto Feminino, que entrou na Constituição de 1934, o direito ao voto feminino. No entanto, em 1937, vale lembrar, o Estado Novo do Getúlio Vargas proíbe manifestações e lutas e protestos, enfim, organizações em favor de mudanças, não é? E 100 anos do Partido Comunista Brasileiro. Lá no início do século XX, também houve 2 tipos de feminismo nessa organização toda. Um feminismo mais conservador, mais moderado, e um outro feminismo já no século XX, que era com base sindical, que buscava os direitos e se organizava em torno dos sindicatos, com princípios comunistas. Em 1960, gente, 1968, Maio na França, 1960, quando que os Beatles surgiram, né? O que aconteceu? O rock and roll surgiu quando? Né? Nos Estados Unidos, movimentos fundamentais que surgem em períodos pós-guerra, entre guerras. A arte sempre vai refletir o momento, não é, social em que a gente vive, ou até profetizar, não é? Eu tenho poemas aqui nesse meu último livro, eu gostaria de ler, mas não vai caber esse tempo, numa outra ocasião a gente pode mostrar um pouco isso, de 2017, que falam de mortes aos cântaros, fala de morte, fala de repressão por parte dos poderes instituídos, e era em 2017, nem sinal de pandemia e quase sinal do novo, como que eu diria, que eu denomino de inominável, né, que está no poder. Não havia sinais dessas figuras da pandemia, e eu já falava disso em 2, 3 poemas. Então, a arte sempre reflete, profetiza, a poesia, sobretudo, não só os eventos sociais, né? Então, neste período, 1960, houve uma mudança, uma revolução nos costumes, liberdade, revolução sexual, uma série de questões e revolução nos costumes. E isso
faz com que o movimento feminista se fortaleça. Em 1970, com a ditadura, né, militar, o movimento feminista se organiza mais ainda, cresce, não é, com a Revolução dos Costumes e com a ditadura, e se agrega à luta em favor dos direitos dos negros e dos homossexuais, em 1970. Que era a época do paz e amor, né? Era a época do paz e amor. Houve muita movimentação social e organização social e política a partir de 60 e para frente, né? Na época da redemocratização, que no nosso caso a data é de 1985, os partidos políticos brasileiros percebem a importância dos movimentos feministas e os absorvem. Então, dentro dos partidos políticos, começam a existir os departamentos que tratam da questão feminista, né? E só para vocês terem uma ideia de como era a participação da mulher nesse quadro, para chegarmos a entender a importância da participação delas na Semana de Arte Moderna. Em 90, as ONGs, as organizações não governamentais surgem e começam a organizar mais e mais as reivindicações femininas e também a contemplar, enfim, as mulheres mais pobres, né, que não tinham como acessar os movimentos feministas até então. E século XXI, as grandes pautas do feminismo quais são? Combate à cultura do estupro, combate ao assédio e à violência e criação de políticas públicas que preservem a inserção adequada da mulher no mercado de trabalho, que ela tenha direitos iguais ou melhores até do que os homens, que até hoje as mulheres recebem menos, né, que os homens, e ainda trabalham 3 turnos, né, ainda trabalham, enfim, os afazeres domésticos e a coordenação da casa, via de regra, ainda cabe à mulher, né? Então, ela trabalha, estuda, guarda, cozinha, cuida de filho. Isso tudo são reivindicações, né? E ainda bem que eu tenho visto, de um tempo para cá, eu tenho dito assim, puxa, eu tive o privilégio de conhecer homens mais delicados. Homens mais delicados que partilham o cuidado da casa, partilham o cuidado do filho, muitas vezes cozinham, e cozinham melhor que as mulheres. E as mulheres precisam fazer o que a gente faz. Sentar, fazer poesia, entendeu? Pirar numa música, fazer encontros, fazer saraus, mexer com a moçada. A gente tem muita coisa para passar e para fazer, e para instigar e provocar, né? Isso é da mulher mesmo, não é, Pedro? Diga que não. Então, chegando na Semana de Arte Moderna. Na época da Semana de Arte Moderna, como eu disse, a arte para a mulher era realizada pela mulher só em casa. Só em casa. Aí, ela, quando fazia lá seus desenhos, suas aquarelas, tocava seu pianinho, às vezes, quando um pouco mais rica, falava francês, isso aqui não é classe média, né? Ela era considerada prendada, pode dizer. Sim, sim. Com todo esse contexto, é só essa questão? Você quer terminar? Tá bom. Fala seu nome para a gente. Meu nome é Vinícius, eu estou no 3º ano. Então, Prazer. como a senhora falou, na Semana da Arte Moderna foi até difícil de ter mulheres, né? Mas eles tiveram o privilégio de abrir exceção para Anita Malfatti e Darcila do Amaral. O que a senhora acha dessa abertura que eles tiveram? Eu vou chegar aí, exatamente agora. Muito bem, Vinícius, parabéns. É muito interessante você se incomodar com as coisas, né? Então, na verdade, não foi aberta uma exceção, ninguém abriu uma exceção. O grupo majoritário, o grupo que, na maioria, encabeçou a Semana de Arte Moderna, como o Vinícius bem sabe, é um grupo de homens, né? É um grupo de homens. Tem toda uma história em torno disso, não é assim, vamos fazer a revolução. Não. Houve circunstâncias que levaram a isso, e uma das circunstâncias maiores, Vinícius, que levou a isso foi a exposição da Anita Malfatti em 1917, exposição de arte moderna. Tinha havido já uma exposição do Lázaro Segal, que é um lituano judeu maravilhoso, que
também já tinha causado. Mário de Andrade chegou na exposição, pirou, olhou aquilo lá, falou: o que é aquilo, sabe? Porque já vinha com traços de uma das vanguardas europeias, que era o expressionismo. Agora, infelizmente, não dá para a gente se deter nesses traços. Anita Malfatti, 1917, também vinda da Europa, estudou lá, aliás, Berlim e Estados Unidos, com influências do expressionismo. Ela faz uma exposição em 1917, fora da Semana de Arte Moderna anterior, e aquilo causa um furor. Houve, nesse momento, uma crítica feita por Monteiro Lobato, que todos conhecem, era um crítico de arte que escrevia para o jornal, além de ser tudo aquilo que a gente já sabe, não é? Pioneiro, enfim, na literatura dita infantil e tudo mais, como chamava? José Olímpio? Não. Na questão da edição de livros. Monteiro Lobato teceu uma crítica feroz a Anita Malfatti por causa dessa exposição no jornal. E isso reverberou demais. A Anita depois ficou sem produzir aquele tipo de obra, daí para frente, recuou, passou a ter uma coisa mais conservadora de novo. Mas o Oswald, Menotti Del Picchia, Mário, saíram em defesa da Anita. Não dá para ter essa crítica sobre a obra de Anita, que era maravilhosa. Procurem depois O Homem Amarelo, A Mulher dos Cabelos Verdes. Imagina, hoje tem um monte de mulher com cabelo azul, roxo, laranja, mas naquela época, um quadro, não é? Com a Mulher dos Cabelos Verdes. Causou muito, aquele traçado, aquelas cores. Então, o Monteiro Lobato criticou muito, dizendo que era uma coisa de doido, que era uma coisa de gente que não era boa da cabeça. Eu estou brincando, mas é isso. E os meninos saíram em defesa da Anita. E o Di Cavalcanti, nessa época, um grande pintor brasileiro, era ilustrador e tudo mais, ele estava querendo alguma forma de sua obra ser mais divulgada, porque ele sobrevivia de sua obra. Então, o Di Cavalcanti se reuniu, a partir do Graça Aranha, que era diplomata na época, com Paulo Prado, que era um grande cafeeiro, grande empresário, cujo pai tinha começado o Teatro Municipal na sua gestão como prefeito e tal. Eles se reúnem e fazem um jantar na casa do Paulo Prado, o Mário com o Oswald, com o Menotti Del Picchia, e o Di Cavalcanti, dizendo: a gente tem que parar com isso, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer prevalecer esse tipo de arte. Todos eles tinham influência das vanguardas europeias, cubismo, fauvismo, surrealismo, enfim, todos eles tinham essa influência, menos o Mário já era mais localizado na terra nossa mesmo aqui, né? Nós temos que mudar esse estado de coisas. O Paulo Prado era apaixonado por arte, achava a vida de São Paulo um tédio, porque era uma vida provinciana, não tinha nada em São Paulo. Decidiram, com a elite de São Paulo, angariando fundos para alugar o Teatro Municipal dessa elite, decidiram fazer a Semana de Arte Moderna, por causa, Vinícius, dessa crítica à Anita Malfatti. Então, não foi uma exceção. A Tarsila, a Anita conheceu em 1919 a Tarsila. A Tarsila estava na Europa nessa época, não estava no Brasil. Ela se agregou ao movimento dos modernistas, através do grupo dos 5 e tudo mais, posteriormente, depois da Semana de Arte Moderna. A Pagu veio depois, a Dalila vai falar da Pagu, veio depois, se casou com Oswald de Andrade, uma grande ativista, todas elas, mulheres fantásticas. Além da Anita, Vinícius, nós tivemos a Semana de Arte Moderna a Zina Aita, que era uma ceramista incrível, precursora do modernismo em Minas Gerais, a Regina Graz, que foi uma mulher que fazia tapeçaria. Na época, tapeçaria e cerâmica não eram considerados grande arte. Ela retratava a tradição indígena do Alto Amazonas nas suas tapeçarias. Elas eram fabulosas. E Guiomar Novaes era uma pianista tremenda, já tinha tocado para Elizabeth II, enfim, já tinha tocado para Thomas Jefferson, uma mulher internacionalmente reconhecida. Foram essas as mulheres que estiveram na Semana de Arte Moderna, de corpo presente. Então, não foi uma exceção, foi uma resposta, uma réplica, um repúdio às críticas de Monteiro Lobato, que geraram esse estopim para fazerem a Semana de Arte Moderna, se reuniram com os mesmos ideais, eles queriam celebrar os 100 anos da independência do Brasil com uma mudança cultural radical.
E sob vaias, protestos, tomates e grandes silêncios, aconteceu a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal. Dessa semana, nunca mais a arte foi a mesma no Brasil, e ela gerou outras gerações, né? Revistas, movimentos, o Manifesto Antropofágico de 1928, enfim. Mais ou menos, eu acho que... Como é que está o tempo, Dalila? Alguém viu o tempo? Quanto? 5 minutos? A partir disso, aconteceu a semana e nada mais foi a mesma coisa. Vinícius, você está contemplado? Isso, gerou. Era um ponto de vista, né? Um crítico de arte ele vai ter o ponto de vista dele, né? Era um ponto de vista que, enfim, apoiava a estética conservadora, né? Clássica. O modernismo veio para romper com o classicismo, com o parnasianismo, com o que havia antes, que era uma arte trabalhada, racional, contida, conservadora, né? E, lógico, havia o período pós-guerra. Como no pós-guerra surgem sempre grandes guerras, manifestações de ruptura, né? O dadaísmo, que gerou o antropofagismo, o dadaísmo, assim, era articulação de palavras sem sentido, né? Eram articulações de consoante com consoante e tal. Então, uma ruptura, negação. Se vocês fossem fazer uma negação do que vocês acham passível de ser negado hoje, também haveria esse tipo de manifestação, individualmente ou coletivamente. É claro que coletivamente a força é muito maior. Pode ser um coletivo pequeno, mas a força é maior. Se vocês aqui do Armando, né? Padre Aguinaldo, viva o Padre Júlio Lancelotti, se reunirem para fazer uma discussão, uma arte, uma poesia coletiva, acho que até era bom depois o Pedro falar um pouco disso, foi-se na carne. Uma poesia coletiva, que é possível fazer como os surrealistas faziam, cada um fala o que quer, passa para o outro, passa para o outro. Sai coisa, porque sai o quê? A resposta de vocês, o repúdio de vocês, o chute no balde de vocês, do que hoje incomoda vocês. É histórico, isso fica para a história, entende? É isso, eu não sei, eu tenho mais uma carta aqui, eu sintetizei bem aqui. Tem uma carta que a Anitta escreve para o Mário, a pedido do Diário de São Paulo, após 10 anos da morte do Mário. A Anitta era apaixonada pelo Mário, nós sabemos disso. Mas eu acho que não, eu vou deixar para uma outra ocasião, né? Passar a palavra para as meninas, que têm coisas maravilhosas para contar para vocês. O que você acha, Pedro? Gente, depois a gente pretende, se der tempo, conversar um pouco, que é muito importante, Vinícius, muito importante para nós, a reação, a troca, a sua pergunta, a sua inquietação. Inquietem-se. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Beth, obrigado pelas tuas palavras. Bom, nós ouvimos um pouco a Beth Bright passando para a gente um arco da história. A gente precisa lembrar que todo esse movimento acontece num período de pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, né? Onde as pessoas estavam destroçadas, as pessoas estavam tristes, as pessoas estavam passando fome, não é? Esse movimento vai acontecer no mundo todo, especialmente no Brasil, não é? A partir dessas intervenções em que a poeta Beth Bright passa para a gente, é que a gente começa a construir, começa a se preocupar em dar um sentido de nação, uma identidade para a nossa nação. Porque até então nós éramos um país eminentemente agrícola, não é? As mulheres não tinham direitos,
não é? Até muito pouco tempo atrás, isso vem, até hoje ainda a gente reconhece a luta das mulheres por conta de uma igualdade de pensamento, igualdade de comportamento, igualdade de afeto, igualdade de carinho, não é? Num segundo momento, nós vamos passar a palavra para Dione Barreto, que é uma pernambucana, veio para São Paulo, tem convivido com um grupo de poetas aqui em São Paulo, depois nós vamos falar um pouco disso, sobre a importância das pessoas se comunicarem, de as pessoas expressarem os seus sentimentos, e ela traz, aí acho que vai contemplar bem o Vinícius, a Dione traz para a gente uma reflexão sobre uma das mulheres bem importantes nesse movimento de 22. Então, queria passar a palavra para a Dione, por favor. Bom dia. Eu cheguei do Recife aqui em 2019, 6 meses antes da pandemia. E aí não quis sair mais. Aqui fiquei, encantada com a gentileza dos paulistas e dos paulistanos, né? E isso é real para mim, né? Então, me senti muito bem acolhida. Eu vim fazer um ano sabático e distrair um pouco, sair do padrão, né? Que é uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que a mudança ela é sempre positiva, porque ela vai me trazer uma paisagem nova, vai me trazer gente nova, vai me fazer pensar de uma forma diferente. Então, e é muito o tema que a gente vai trazer aqui, né? Eu vou falar sobre Tarsila, mas antes eu vou também dar uma situada, né? De como as coisas aconteceram, antes de falar sobre como ela aconteceu, como ela fez as coisas acontecerem. Então, eu vou pular umas coisas que eu tinha pensado, eu ia começar com um poema de Drummond. Drummond fez um poema enorme, lindo, sobre ela e sobre também o contexto da semana. Mas eu vou me alongar, não vou fazer isso, que eu já vi que o tempo não deu, né? Eu acho que eu fiz uma coisa aqui para umas 3 conversas, então eu vou logo me repetir, né? Como entender o que foi, né? O que é o modernismo hoje, né? Então, eu trouxe três âncoras, que foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, né? E eu um pouco tem uma metáfora sobre a guerra, que é uma chaleira que você põe no fogo, a água está fria, ela vai aquecendo até entrar em ebulição, né? A Semana de Arte Moderna também foi isso, né? Ela aconteceu em 22, mas ela começa em 1905, né? Com o expressionismo, tá? Mas também não só isso, né? Não foi a guerra, porque a guerra é o quê? É o fim do diálogo. As pessoas não conseguem mais se entender ou querem impor a sua vontade. Então, aquele que é mais forte, que tem mais poder, tem mais arma, mais dinheiro, vai impor sua condição e aí a guerra vai acontecer porque o outro também não vai aceitar, porque vai ferir em algum momento sua dignidade. Então, você tinha a guerra, você tinha também a ciência, você tinha Einstein, com a teoria da relatividade, que traz uma nova noção do mundo, de espaço e de tempo, né? O tempo não é mais newtoniano, mecânico, as escalas não são mais tão grandes, e aí o universo da física vai para o infinitamente pequeno, que eu acho que disso vocês entendem mais do que eu. Então, mas tinha Einstein e tinha outra figura na ciência, que era Freud. E Freud não descobriu o inconsciente, porque o inconsciente já existia, na época já era pesquisado, mas ninguém tinha conseguido provar que o inconsciente existia. E aí Freud chega e sistematiza o inconsciente. Então, traz a mente para o centro da questão, que a mente vai estar no centro da questão também do modernismo, né? Então, a mente não é mais só racional e consciente, mas ela é não só irracional, como subjetiva, né? E o modernismo vai trabalhar com o subjetivo na arte. E aí você chega
no outro tripé, você tem a arte com as vanguardas todas, né, que começa no início da década de 1910, e vai adiante até 1920, né, que é quando as coisas se estabilizam. Hoje a gente não tem mais vanguarda, né, porque as coisas ficaram muito abertas e a gente pode ir aonde quiser, do ponto de vista expressivo, que eu digo, né? Mas nós estamos sempre sendo ameaçados o tempo inteiro, inclusive hoje. Então, você tem nas vanguardas, e eu vou me concentrar no trabalho de Tarsila apenas cubismo e expressionismo, que o cubismo foi onde ela começou e depois ela enveredou pelo expressionismo e depois abriu tudo, né? O cubismo como um pé na geometria, mas não só isso. Ele trazia a ideia de fragmentação. E com a guerra era você juntar o que foi fragmentado, né? Você fazer esse diálogo que não havia sido feito até então. Mas no Brasil a gente faz diferente. No modernismo a gente vai fazer também diferente. Vai colocar nossas cores, vai colocar nosso olhar, a nossa luz, nossa expressividade dentro do conceito geral do que era no mundo o cubismo e o expressionismo. E o expressionismo, sobretudo, aí vocês devem conhecer o Munch e o Van Gogh, né? Sobretudo o Van Gogh. Ele era da turma expressionista. O que era o expressionismo? Era o conflito com o impressionismo. Então, eu não vou mais pintar o que vejo, mas eu vou recriar a realidade, né? Então, era isso que era o expressionismo, e é isso que é a arte moderna. É você poder recriar, é você ser o ser criativo, e não o operário, que vai fazer aquilo que está programado para fazer. Então, ou seja, o homem se abre, né? Sua alma cresce, né? Seu coração se expande. O cubismo, inclusive, Picasso, Tarsila teve uma conversa com ele, não entendia muito o cubismo, e aí ela teve um encontro com ele no ateliê em Paris, e eles tiveram uma longa conversa, e ele disse uma frase para ela que foi definitiva para ela ir estudar o cubismo, que era o encontro do racional com o sentimento. Então, era um pouco de racional e muito de sentimento. Então, ela viu que aquela fixidez e aquela flexibilidade, ao mesmo tempo, a encantou. E ela disse assim, vou por aqui, né? E aí, Tarsila era o quê? Minha língua diz Tarsila, né? E eu acho bonito dizer com esse Z, que é mais forte. Eu acho que, quando eu vi a foto dela pela primeira vez, eu disse assim, ela parece uma coisa que na minha terra diz assim, ela é uma mulher torada no grosso, que era uma mulher forte, uma mulher com raízes, né? uma árvore grande, né? E foi isso que ela fez a vida toda. Então, ela nasceu em 1º de setembro de 1886. Então, na Semana de Arte Moderna, ela tinha 36 anos. Ela não era uma jovem, né? Como Pagu. Então, ela já era uma mulher madura, já tinha casado, já tinha tido uma filha, né? Mas ela nasceu numa fazenda em São Bernardo e ela morre em 1973, com 86 anos. Né? Ela estudou... Ela é uma mulher nascida rica, podre de rica. Ela era podre de rica. O avô tinha 22 fazendas de café. Né? Tinha dinheiro a dar com pau na Bolsa de Nova York. Então, ela teve uma vida tranquila. Aliás, quando eu fui estudar, eu disse assim, eu nem queria muito Tarsila, porque eu acho que não deve ser muito interessante. E aí, veja como os preconceitos são. Eu terminei apaixonada por ela. Né? Então, a gente deve todo dia quebrar os preconceitos, sejam quais forem. Né? E eu disse assim, bom, já que foi essa, então eu vou ver o que é que vai me encantar nela. Né? Então, quando você vai se aprofundando, né, sobre a alma, né, e sobre como essa alma funciona no mundo, muda tudo. Né? Então, é melhor eu chegar perto, porque quando eu chego perto, eu realmente reconheço. Então, ela estudou no Sacré-Cœur de Barcelona, a filha depois foi estudar no Colégio Sacré-Cœur em Paris. Então,
Ela falava francês e espanhol fluentemente. Ela tocava piano. Aliás, ela tinha sido, digamos, destinada a ser concertista. Ela deu alguns concertos no início da carreira dela, mas ela não se deu bem, porque ela era, dizia, tímida, né? E ela disse que não suportava ficar em exposição com aquelas pessoas todas olhando para ela. Então, ela não se deu bem. Ela disse, não, eu vou aqui pela pintura, porque ela tinha também, desde cedo, desde colegial, também ensaiado, estudado pintura e tal. E ela disse, não, eu vou por aqui. Mas ela tinha um destino, ela ia ter um lugar na arte, porque foi por aí que ela foi fazendo o caminho dela. Então, ela teve chance de estudar não só no Brasil, como fora do Brasil, porque no Brasil tinha muita gente boa de fora, que trazia essas novidades e que entendia tecnicamente. Então, ela estudou aqui e também estudou em Paris muito, né? Ela viajou pela Itália e ela fez uns outros caminhos aí, meio que depois a gente vai ver. Então, e ela se vestia divinamente. Ela era vestida por um estilista francês chamado Poiret, que era a coqueluche daquele momento, né? Então, onde ela chegava, o Sérgio Millier dizia assim, quando ela chegava no teatro em Paris, que ela entrava no camarote, o teatro inteiro olhava para ela. Então, eu imagino que ela tinha um carisma, né, que atraía essas pessoas, ela tinha essa luz. E eu acho que, eu vou dizer que ela é mais construtora, mais inventora do modernismo do que Oswaldo, do que Mário, sabe? Porque tem coisas aqui que eu disse assim, nossa, foi ela que criou a antropofagia, né? Não foi mais ninguém. Então, ela era filha da aristocracia do café e não gostava nada das convenções, né? Ela é uma mulher que nasceu para transformar as coisas, para tornar as coisas mais simples também. Então, mas ela tinha uma coisa que eu acho que, apesar da timidez que ela julgava ter, ela tinha uma estrutura afetiva. O avô a adorava e o pai fazia tudo o que ela queria. E aí deu sorte porque ela fez boas escolhas o tempo inteiro, né? Então, e eu acho que isso foi o que fez com que ela suportasse as dificuldades que ela enfrentou todas, porque ela tinha essa estrutura afetiva. E eu digo para vocês isso, né? Porque isso é importante para todos nós na vida. Se a gente não tem, né? Se a gente não tem essa inteligência emocional, que, aliás, teve um carinha, um economista que ganhou o Nobel de economia, porque descobriu a inteligência emocional dentro das empresas, e isso é fundamental. Eu não tenho muita, mas me esforço. Ela teve uma reação muito negativa dos irmãos pela vida que ela teve, que eu vou contar um pouco, porque ela teve uma vida livre, né? E os irmãos, a ponto de não irem visitá-las, virarem realmente as costas, nem permitir que os sobrinhos fossem visitá-la, né? Ela tinha um irmão muito querido, que era o irmão mais velho, o Milton, e o Oswaldo, e o Oswaldo morreu cedo. Então, ela ficou sem esse braço, né, de apoio, né? E tinha um outro irmão que foi um médico, fundador da Faculdade de Medicina de São Paulo, o Milton, que fazia ponte com a família, né, para ela não perder de vista. Então, ela só veio ter o apoio da família, à exceção do pai, depois que ela já estava já velhinha, né? Então, o avô dela era chamado de o milionário, que de fato era, né? Então, ou seja, ele mandava em São Paulo. Ela teve 4 casamentos, 2 formais, e aí começa o primeiro pioneirismo dela, né? Primeira atitude vanguardista dela. Arranjaram um casamento para ela, e ela tinha 20 e pouco, já tinha quase 30, arranjaram esse casamento, era um primo farmacêutico, e eles casaram, e isso é uma coisa que eu fiquei com o pé na orelha, que eu disse assim, tem um segredo aqui, porque, de repente, aparece essa história do casamento.
ela vai para o Chile, em lua de mel, um casamento que uma família rica dessa, porque na época não tinha perdido as coisas, tinha tudo, e o casamento foi assim, tinha poucas pessoas, né? E ela casou, foi uma lua de mel no Chile, que uma lua de mel meio bizarra, que até teve uma caminhada com jumento e tal, e ela disse que achou aquilo. Quando ela voltou, ela disse assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não fico nesse casamento, né? Eu não quero esse homem e eu vou anular o casamento. Então, foi imediato, mas só que ela estava grávida já. Por isso que eu desconfio que ela já foi para o Chile já arranjar esse casamento para fazer um livramento, como se diz hoje em dia, né? Então, ela volta e o avô ajuda, ela inicia esse processo de anulação do casamento, mas isso só vai se completar quando ela resolve casar com o Oswald, e aí o pai ajuda, e o casamento é anulado quase 15, 20 anos depois. Exatamente, porque ela casou em 1906 e ela casou com o Oswald em 24, né? Mas antes de Oswald, porque eles não chamavam Oswald, né? Chamavam Oswald, esse A aberto, né? Ele é que queria. Então, aí ela casa com... o primeiro marido era o André Teixeira. Ela casa com o Oswald, exatamente em 24, mas ela o conhece em 22. E ela inicia um relacionamento com ele, aluga uma pensão e eles se encontram na pensão, porque ninguém queria muito esse casamento na família. Ele não era muito bem quisto lá, embora a família dele também tivesse posses, etc. Né? Então, eles ficam de 22 a 24, e aí eu acho que ela acaba convencendo o pai, e eles se casam em 24. E diz que ele era muito usurário, né? Gostava de usar do dinheiro do pai dele e também do pai alheio, que no caso seria Tarsila, né? Então, o pai dela, da Tarsila, emprestou muito dinheiro para o Oswald, e depois, lá para as tantas, quando o casamento dela estava perto de terminar, ele tinha os terrenos e deu o pai dela os terrenos e tal, para quitar a dívida, a gente não sabe se totalmente, né? Tem coisas bizarríssimas de Oswald, e eu escolhi um aqui para falar para vocês. Então, depois ela se casa depois de Oswald, e veja como termina o casamento dela com Oswald. Ele conhece Pagu, se apaixona por Pagu, e o que é que ele faz? Ele bola, já casado com... isso já em 36, né? Já casado com... em 26, já casado com Tarsila, que eles se separam em 29, eles só passam 3 anos casados, mais 2 de chumbregamentos. Então, e aí ele combina com um amigo para fazer uma cerimônia de casamento, deixa amigo com Pagu, só que é tudo teatro. O padre é teatro, o juiz é teatro, né? E ele e Tarsila vão ser os padrinhos do casamento de mentira, só que Tarsila não sabe nada. O que acontece? Depois que tem o casamento, aí eles têm uma passagem comprada para ir para Paris, o amigo com Pagu, mas no caminho Oswaldo pega os dois, se encontra com os dois, e aí ele vai para a Bahia com Pagu. Ou seja, era ele quem ia ficar. O casamento era uma arrumação para todo mundo se esquecer disso. E aí, como Tarsila descobre, ela tinha um amigo que era feiticeiro, devia ser um vidente, uma coisa assim, e o amigo foi e disse para ela, olha, está acontecendo isso, aí vai falar sobre o destino dela, e aí tem vários momentos da vida dela em que aparecem astrólogos, videntes e pessoas assim, que eles chamam de feiticeiros, ou bruxos, ou coisas semelhantes, e essas pessoas vão dando conta do destino dela, né? Inclusive do acidente da filha, que realmente acontece. E ela fica indignada com aquilo, mas ela é uma mulher de uma elegância incrível, e aí dispensa, ele tenta voltar, e ela não aceita mais. E ela casa 2 anos depois com um médico psicanalista que trabalhou muito tempo no Juqueri, e ele era um comunista, foram para a Rússia,
Iugoslávia, Turquia, rodaram por ali, passaram uns meses por lá, e quando ela volta, ela é presa pela polícia de Getúlio Vargas, como suspeita, e ela fica lá um mês. Quando ela sai da prisão, ela nunca mais quer saber do comunismo, né? E se distancia, porque ela não nasceu para... não é passarinho acostumado a viver preso, né? Aí ela também termina esse casamento com esse médico, quer dizer, não era um casamento, eles eram companheiros, digamos assim, hoje em dia, né? E ela finalmente conhece o Luiz Martins. Luiz Martins já tinha estado com ela em várias ocasiões, era um jornalista, um jovem jornalista, ele tinha 26 anos, ela tinha 38, não, ela tinha mais de 40. E eles sentam tem um jantar em homenagem a Jorge Amado. E ela vai nesse jantar e eles colocam o Luiz junto dela. E o Luiz diz que toma bastante vinho para ter coragem de conversar com ela. E ele fica completamente encantado, né, apaixonado por ela, e eles passam a se relacionar, né, vão morar juntos, e aí ela já vai morar junto mesmo, não vai se esconder mais de ninguém. Já tinha filhos, já tinha esses casamentos todos e tal, já tinha o peso, né, das convenções sociais sobre ela, e ela disse assim, eu não quero saber mais nada disso, né? E eles alugam uma casa. Eu tentei ver, essa casa não existe mais como é no bairro de Perdiz, onde eu moro, só que a casa tinha o número 666, né, que é o número da besta, né? E eles brincavam muito com isso, né? E era num ambiente em Perdiz. Perdiz é um bairro com muitas ladeiras, né? E não tinha calçada, era no barro, então quando chovia era horrível para chegar lá, né? E era um ambiente que dizia era um ambiente de pessoas muito humildes, né? E tinha essa casa ali que eles moraram durante muito tempo, era uma casa apertada e tal. Nessa época, a família já tinha perdido tudo, ela tinha conseguido manter a fazenda, ela hipotecou a fazenda e ela conseguiu resgatar a hipoteca no braço, né? Ela passou a ser cronista. Esse livro é o livro das crônicas dela, são 60 páginas, em 2 jornais. As crônicas são deliciosas, sobre arte, sobre artistas, e ela tira dinheiro daqui, né, e das pinturas dela, né? Embora na década de 20 as pinturas não vendeu muito bem, né? O próprio Luiz fala sobre isso, e o Luiz vai se tornar, com ela, um crítico de arte maravilhoso, muito querido, e uma pessoa, foi uma pessoa que ela amou a vida toda, e ele também, né? Mas ele também vai traí-la, né? Ele vai conhecer a Ana Maria e se apaixona por ela, e era prima de Tarsila. Então, isso é que minha avó diria assim, é ruim de homem ela, né? Então, ela não deu sorte, né? Embora ela terminava os relacionamentos e ela era amiga de todos, né? E com ele, né, ela apaixonou-se e ele passou a se encontrar com a Ana Maria, vinha para São Paulo, vinha para o Rio e tal, escondido, e ele angustiado porque ele precisava contar e ele não tinha coragem, né? Até que a Ana Maria um dia estava no telefone com Tarsila e ela vai e conta, né? Ela era bem mais nova que Tarsila, também muito bonita, também escritora. E ela conta para Tarsila e Tarsila disse, vem aqui. Ela era assim, né? Ela tirava limpo, falta 5 minutos. Então, ela tirava limpo e a prima foi lá e contou para ela, né? E disse que ele não estava tendo coragem, ela, sem querer, contou, ela era um pouco impulsiva. E aí foi bem difícil, mas o que Tarsila disse para ela? Fique tranquila. Vão viver a vida de vocês juntos. E ela lembra de um tio que, quando ela começou a namorar com o Luiz, o tio disse assim, minha filha, isso hoje está tudo bem, mas quando você ficar mais velha, vai ser difícil você manter esse relacionamento, né? E ela vai e conta para o Luiz. E o que acontece depois? O Luiz acaba casando com a Ana Maria, acho que uns 2 anos depois, e ele sofre muito com tudo isso, e ele aí termina o relacionamento com a Ana Maria, porque a família da Ana Maria
arranja uma trama e o que faz, diz para ela que ele quer casar com ela, mas vai continuar com Tarsila como amante. Ela fica desesperada, faz uma carta horrorosa e larga do Luiz. E eles passam a se comunicar por cartas. Tarsila, Ana Maria e o Luiz. E ele começa a escrever crônicas, ele faz uma série de crônicas ficcionadas, né, com a história dele. Uma história de amor, desespero, né, a dignidade da outra e tal. Então, e elas ficam sabendo o que é que ele está pensando, e etc. E tal, né? Mas ele nunca... tem muita fofoca, mas ele acredita muito em Tarsila, na dignidade dela, né? E ela disse, não, eu acho que se vocês se apaixonaram, não há o que fazer, né? Vocês vão ficar juntos. Eu só não queria perder sua amizade. E depois que eles casam, né, a prima com o Luiz, ela vai e ele pede para a mulher, a Ana Maria, para visitá-la a cada 15 dias. Até ela morrer, ele foi à casa dela a cada 15 dias, ela fazia um jantar, ou era um almoço e tal, e eles conversavam, né? Ela sofreu um acidente, ela tinha dores de coluna terríveis, e foi fazer uma cirurgia, e o pai e o médico, teve um erro médico, e ela ficou na cadeira de roda até a morte, né? Mas ele disse assim, ela não perdia a alegria, ela não reclamava, ela não se torturava por isso, é como se nada tivesse acontecido, a vida continuava. Então, quando eu falo que ela era uma árvore, né, um tronco com raízes muito profundas, era nesse sentido, né, que ela soube viver a vida o tempo inteiro, né? Nem a vaidade ela perdeu. Bom, no final ela botava um lencinho ridículo na cabeça, mas tinha porte, continuava com porte. Mas eu quero ler um trecho da crônica que o Luiz Martins escreveu para ela quando ela morreu. Então, você vê o amor que ele tinha, a admiração que ele tinha por ela. Então, vou só ler um primeiro trecho. E chamava Tarsila a crônica, né? Tarsila foi certamente uma criatura rara, excepcional, superior, reunindo em si um complexo de qualidades e virtudes que a tornaram, não só em seu meio, como em seu tempo, uma dessas culminâncias quase fenomenais com que a humanidade parece, às vezes, querer superar-se a si mesma, aproximando-se da perfeição. Tudo nela era de alta qualidade, o talento, a cultura, a sensibilidade, a bondade, a educação, a beleza, e aí ele vai. Então, são 4 parágrafos em que ele derrama tudo que ela é, né? E tudo que como as pessoas a percebiam, porque era uma unanimidade, né? Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Dione. Na verdade, a gente vai descobrindo, não é, que a arte, o conhecimento é feito por pessoas humanas, né, que se apaixonam, têm suas fraquezas, têm os seus desejos. Então, eu também, ouvindo aqui a Dione, muitas coisas eu não sabia da Tarsila. O que me chegou na escola sobre a Tarsila é que ela participou da Semana de 22, mas o que Dione traz é a alma humana, né? A alma da Tarsila, que era uma mulher transgressora, elegante, gentil, educada, né? Como foi que o Vinícius falou? Vaidosa, né? E eu tenho a impressão de que naquele período ali todos eram vaidosos, não é? Muitos, todos. E a gente vai ver que da mesma forma que Tarsila se apaixona por caminhos desvirtuosos, ou o mesmo ocorre com Oswald, né? Que encontra lá uma menininha em Santos, né? Que descia a Serra do Mar para encontrar com uma menininha que ia
Dione vai trazer para a gente um pouco dessa história dela, né? Da Patrícia, chamava Patrícia, menina, né? Patrícia Galvão, né? Por favor, Dione. Dalila, por favor. Eu vou falar de máscara. Dá para ouvir direitinho aí? Ótimo. É que eu estou com certo pigarro aqui e eu ainda acho que a máscara é necessária. Eu vou dirigir a minha palavra especialmente para vocês, alunos da escola pública. Eu fiquei prestando atenção em vocês e vendo o respeito que vocês nos dirigiram, o silêncio, o interesse. E nós estamos, neste momento, com o governo querendo acabar com a escola pública de qualidade, principalmente a universidade. Vai ser votada uma PEC aí para que as universidades federais voltem a cobrar mensalidade. Vocês da escola pública precisam Vocês da escola pública precisam defender o direito aqui, mais próximo. Eu estou com medo de história aí. O direito de estudar e o direito do acesso à universidade. Isso é muito grave. E vocês demonstram esse interesse. E eu estou comovida realmente em falar para vocês. Não que eu não gostaria de falar para aqueles que estiveram aqui até há pouco, que provavelmente saíram por conta de outra aula e tal, né? Mas meus respeitos, tá bom? E eu optei por falar da Pagu, uma personalidade incontrolável, incontornável, incontrolável também, da história, da cultura e da política brasileira. Ela, desde menina, o nome da Patrícia era Patrícia Heder Galvão. Um poeta brasileiro acabou por lhe dar esse apelido de Pagu, quando ela começou a se relacionar com o pessoal das artes, e ela usou esse apelido Pagu para a atuação dela, tanto literária como... Mas ela usava muitos pseudônimos. Ela usou dezenas de pseudônimos em crônicas, como ela foi cartunista, ela foi desenhista, ela foi cronista, ela foi romancista, fez as capas dos próprios livros e do Oswald. Ou seja, uma mulher talentosíssima que descobriu os pendores dela para o bem comum. E ela se encantou com o programa do Partido Comunista Brasileiro, que havia sido fundado, exatamente como a Beth falou, em 1922. Ela, desde menina, ela se contrapunha, ela se rebelava contra o papel a que era destinado a ela e às mulheres. Ela nunca aceitou um único papel. Então, isso já era patente na própria família dela, que dizia que ela era uma criança insuportável, porque era insubordinada, e isso caminhou. Foi uma mulher livre, em todos os sentidos, e ela conhece o Oswald de Andrade aos 18 anos. Oswald de Andrade com quase 20 anos a mais do que ela, um homem maduro, que já tinha tido N mulheres, casado, descasado, com muita experiência, e, como alguém já disse aqui, a Beth, ele se apaixona. Isso era ela tinha 18 anos, 1928. O modernismo já caminha para a sua fase antropofágica, que foi um termo cunhado pelo próprio Oswald de Andrade. E ela entra nesse momento, nesse movimento de 22, colaborando com a revista de antropofagia, que era editada por alguns elementos do modernismo, inclusive com Oswald à frente, que é autor do Manifesto Antropofágico de 1928, um manifesto importantíssimo, que, entre outras coisas, diz que o artista tem que olhar o mundo com olhos livres. Isso é aquilo que a Dione colocou. Essa liberdade de olhar, de
transformar o que vê em uma expressão artística, seja ela a pintura, seja ela a música esteve presente também com Villa-Lobos, que era revolucionário para a época, na semana de 22, mas seja em qualquer dessas expressões, o olhar livre, não preso a cânones nem modelos, foi a grande herança do modernismo. A semana não significou grande coisa, mas ela foi um lança-chamas futurista, como o próprio Oswald diz num dos romances dele. E ela lançou ideias. Aqueles que estavam ali na semana, nem todos já haviam aderido ao modernismo, exceto Anita Malfatti, que já era uma modernista assumida, criticada, como já foi dito aqui. O bom de falar, por último, é que a gente se exime de falar um monte de coisas que já foram ditas, então, pronto. Ocorre que, a partir dali, eles viraram modernistas. O próprio Mário de Andrade, ele veio publicar Pauliceia Desvairada 2 anos depois da semana. Então, é a partir de 25 que esses livros começam a sair, o do Oswald, depois vieram os romances, enfim, e eles começaram a produzir enlouquecidamente, já com essa estética de rebeldia, de mais afinada com o que acontecia no resto do mundo. São Paulo era uma província com 500 mil habitantes à época, e uma das falas do Oswald foi a seguinte: nós estamos atrasados na cultura por 50 anos. Hoje nós temos um governo que diz que quer voltar 50 anos no Brasil. Voltamos, infelizmente. Estamos sob ameaça, a cultura está sob ameaça diariamente. Nós tivemos desmontados todas as nossas conquistas no campo feminista, principalmente. Temos uma ministra da mulher que odeia as mulheres, é misógina, né? Diz que a mulher tem que usar cor-de-rosa e o homem tem que usar azul. Imagine isso em pleno século XXI. Então, nós conquistamos, a gente sobe 10 degraus e desce 5. Então, o papel das mulheres hoje ainda é subalterno. Eu fico impressionada. Em pleno século XXI, como muito bem disse a Beth, as tarefas domésticas não são divididas. Os homens continuam deixando as tarefas domésticas para a mulher. O emprego do homem é sempre mais importante que o da mulher, mesmo que ela ganhe mais do que o homem. Então, a prioridade é: o filho está doente? Não, quem falta é a mulher, não é o homem. Observem isso no seu cotidiano. Então, o que essas mulheres, como Tarsila, como Pagu, como Adalgisa Zaneri, e algumas que você citou e tantas outras fizeram, abriram caminhos para que as mulheres da atualidade e as feministas, claro, que tiveram um papel importantíssimo no mundo inteiro, mas a gente não chegou lá, a gente regrediu. Se mata hoje, diariamente, não tem a estatística de hoje, não sei quantas mulheres, por serem mulheres. Elas são mortas por maridos, pais, irmãos, além das violências domésticas que elas sofrem. Então, o problema do feminicídio, da violência contra a mulher, é uma das grandes reivindicações. Mataram a Marielle por quê? Porque ela falava demais. E porque era mulher, ela não podia se meter nas coisas de homem, entendeu? Até hoje não se sabe quem matou a Marielle. Então, o que eu quero trazer aqui, até como mensagem para vocês jovens, é de que, alguém também já disse isso, é que é preciso dialogar com o companheiro, é preciso trabalhar conjuntamente. A Semana de 22 foi um movimento coletivo, e por isso que ela teve... Se fosse 1 ou 2, não teria a repercussão que teve. Se ela não fosse importante, 100 anos depois, nós aqui, e o Brasil inteiro, e o exterior também, não estaria discutindo a Semana de 22. Portanto,
Eu deixo aqui como mensagem mesmo, porque a gente já está num horário bastante adiantado, eu não vou me alongar. A Patrícia Galvão foi presa mais de 30 vezes pela polícia do Getúlio Vargas, somente por dizer o que ela pensava, porque ela era comunista. E o que era ser comunista, e é ainda hoje? É lutar pelo bem comum, para que todos tenham acesso a todas as vantagens que uma sociedade pode oferecer. É o bem comum. E ela, desde menina, demonstrou esses interesses. E ela viu no Partido Comunista uma forma de transformação do mundo. Não conseguiu, não conseguimos, e ainda continuamos nesta luta para que o mundo seja mais fraterno, para que um que tem muito divida com quem não tem. Né? Esta é a premissa do comunismo, entendeu? Que as pessoas acham que comunista come criancinha, não é nada disso. Comunismo, na sua essência, não é o que aconteceu na Rússia, eles não realizaram isso plenamente, havia esse sonho, ela se decepciona com o partido 10 anos depois, mas ela nunca deixou de ser uma mulher de esquerda. Ela continuou lutando, mesmo fora do partido, pelos valores em que ela acreditava, pela valorização da mulher. Ela sofreu fisicamente coisas inimagináveis, as torturas que ela sofreu. Ela ficou com o rosto totalmente deformado. Então, eu gostaria de dizer para aqueles que tiverem interesse em conhecer melhor a Pagú, há inúmeros livros dela e sobre ela, mas sobre ela, este foi o primeiro livro a resgatar a história da Pagú nos anos 80 do século passado. E chama-se Pagú, Vida e Obra, do Augusto de Campos, o grande poeta brasileiro Augusto de Campos. Aqui conta tudo sobre ela, tem antologia dos poemas dela, enfim. Ela também fez poemas, escreveu o primeiro romance, chamado Romance Operário, que é de 1930, né, Parque Industrial, é um romance inovador, que fala do operariado, das mulheres principalmente operárias, porque ela foi obrigada a se proletarizar pelo partido. Não, você pertence à burguesia, você vai trabalhar numa fábrica para você poder falar em nome dos trabalhadores. E ela foi. Trabalhou numa fábrica da Moca como trabalhadora, nunca tinha trabalhado, digamos, com as mãos, fisicamente, ela era uma intelectual, mas ela, assim mesmo, vai lá e escreve Parque Industrial, que hoje é estudado como um romance, é muito pequenininho, porque ela usa frases muito curtas, a maneira já do modernismo. Então, ela publica esse livro, que foi, inclusive, ilustrado por ela, e a capa é dela, e publicado por ela mesma e Oswald de Andrade. Ela tem uma vida riquíssima, riquíssima. Ela, inclusive, questionou o papel da maternidade. Ela teve 2 filhos. O primeiro, com Oswald, o Rudá, que ela deixa os cuidados do marido e vai para a Argentina participar de uns eventos do partido. Depois, ele maiorzinho, ela volta, cuida dele, papapá, ela assume viajar para a Europa, correspondente de dois grandes jornais do Rio e São Paulo, e deixa o filho aos cuidados do pai. Ele tinha dinheiro, ele podia... Na época já não tinha mais tanto, né? Porque a família dele, que era muito rica também, acabou perdendo quase tudo no grande ano da depressão econômica, que foi 1929. Muito bem, ela questiona os valores da igreja, ela questiona os valores impostos à mulher, ela questiona os valores políticos o tempo todo, e ela se faz presente em todos os comícios. Ela viu um grande líder. Começou assim a carreira dela política. Ela foi participar, assim que ela se filiou ao partido, ela foi participar de uma manifestação operária em Santos, liderada por um sindicato. E o líder do sindicato começa a falar e leva não sei quantos tiros, cai ao lado dela morto, e ela ampara ele. E ali ela confessa, nesse livro que eu ia falar,
Esse livro chama-se A Autobiografia Precoce, que é um texto que ela fez em 1940, ela já estava fora da política, e quando ela se casa com o Geraldo Galvão, que era um jornalista, morreu há pouco tempo, e ela faz um livro de memórias dela, dos 10 anos de militância. Ela fez em 10 anos o que muitos dizem que vão fazer em 5 e não fazem, né? Então, uma loucura a vida dela. Ela morreu com 52 anos apenas, em 1962. Ela nasceu em 1910 e morreu muito magoada por não ter conseguido exatamente ver o que ela sonhava, a transformação social que ela tanto sonhou. Mas ela nunca desistiu, continuou escrevendo para jornais até a véspera da morte dela, colaborou bastante com a Tribuna de Santos, a família dela era toda de Santos. Então, este depoimento dela é as memórias dela dedicadas ao último marido dela. Aliás, ela teve 2 maridos mesmo, foi o Oswald e o Geraldo. Então, por ela mesma, você fica conhecendo o que foi ser uma militante política e uma mulher feminista na época dela. Era esse o recado que eu queria deixar, sem mais delongas, e cumprimentar vocês pelo interesse e que vocês saiam daqui sonhando em transformar alguma coisa. É preciso ter curiosidade, é preciso discutir. O que é que nós queremos, afinal? A gente quer o quê? Ouvir, chegar em casa, ver televisão, no dia seguinte ir trabalhar, voltar a fazer a mesma coisa? Não, não é isso. A gente tem que exercer o nosso direito cidadão, o acesso ao teatro, o acesso ao cinema, à cultura em geral e o acesso ao lazer. O homem não foi feito para trabalhar 24 horas por dia, como hoje com o trabalho como é que chama? O home office, essa coisa toda. Eu estou percebendo que pessoas, meus familiares, estão trabalhando muito, mas muito mais do que trabalhavam antes. Antes você tinha um horário. Agora não, ele é obrigado a trabalhar de madrugada para se comunicar com quem está lá na Europa, na China, não sei aonde. E então, a tecnologia está aí, é para essas coisas mesmo, mas é preciso que a gente resgate o humano, que a humanidade, em algum momento, perdeu. Nós vivemos um momento da humanidade com uma guerra estúpida acontecendo do outro lado lá do oceano, e 666 mil mortos, olha o número da besta que deu anteontem aí, por Covid. A gente está fingindo que isso não aconteceu no Brasil, aconteceu e continua acontecendo. Parabéns por estarem de máscara, porque a pandemia não acabou. Na sala do meu neto, houve 4 casos agora, recentes, suspenderam as aulas e vai voltar a ser presencial a partir de amanhã. Então, cuidem-se e, por favor, exerçam o seu direito a ser cidadãos rebeldes, contestadores. Obrigada. Poxa, obrigado, Dalila. Me sinto engraçado, eu me senti aí como sentado com vocês, assim, ouvindo a Dalila, né? Assim, lembrei do meu tempo de escola, eu também venho de escola pública, Coronel João Cursino, era em São José dos Campos, e esse interesse é mais além, né? É uma oportunidade e uma oportunidade única, não é, de vocês conviverem um pouco com um projeto que chama Universidade Aberta. Queria parabenizar aqui, queria que vocês também dessem uma salva de palmas para aquelas 2 pessoinhas que estão sentadas lá, ó, que é o professor Ricardo e a Jane, não é? Que há 15 anos pensaram esse projeto de como possibilitar que a escola pública conheça a universidade, não é? Como que vocês, jovens, possam... E eu queria encerrar essa manhã da gente, que já não é mais manhã. Se esforça há anos para que esta semana exista, que é o professor Joaquim Freire, daqui da universidade.
eu já participei de algumas Falaria outras dele. semanas, e isso é uma coisa rara, uma universidade particular, manter uma semana dessas, integrando alunos com os alunos de fora, isso é magnífico, é uma universidade realmente aberta, e o Joaquim, o professor Joaquim, está de parabéns, a quem eu agradeço o convite, e foi uma alegria estar aqui. Pois é. Eu nessa mesa ocupo o espaço que estaria o professor Joaquim, que teve uma reunião hoje com o reitor e uma reunião com um grupo de pessoas de fora da universidade e pediu para que eu o substituísse aqui. E ele tem duas filhas, uma que chama Tarsila, outra que chama... uma chama Tarsila, aí a outra chama Anitta, em homenagem, e que uma delas faz aniversário hoje, 10 anos de idade, por isso que ele não teve aqui. O professor Joaquim é o meu mestre. Eu tenho a honra, eu tenho o prazer magnífico assim, de conviver com ele, de aprender no cotidiano. Então, fica também a homenagem para o professor Joaquim, merecidamente mesmo, né? De todos nós. Se vocês quiserem, hoje de tarde, não é, nós vamos lançar um livro que chama-se Foi-se na Carne, que é um livro muito interessante. É um livro de poesia. Vocês podem entrar, se não presencialmente, mas vocês quiserem entrar pela internet, né? É um livro de um grupo de poetas, também puxado lá pelo professor Joaquim, não é? Que durante a pandemia, logo começou a pandemia, em março de 2020, não é? Ele juntou ao redor um grupo de poetas que começaram a se encontrar às quartas, uma quarta sim, a outra quarta não, de 15 em 15 dias, e ao longo do ano de 2020, 2021, foi compilado algumas poesias desse grupo, e o sarau é muito interessante, porque são os poetas discutindo sobre os poemas que eles fazem, e, puxa, como foi o processo criativo, corta essa palavra não ficou boa, num clima de coleguismo, num clima de afeto, não é? Sem contudo não perder de vista o ato cidadão e o ato de repúdio sobre a política ou a não política desses últimos anos que o país está passando. Não é? Resultado disso, virou um livro, não é? Colaborativo, onde todos, não é? E pela internet, sabe, pelo Zoom, não é? Fica um desafio para vocês começarem a pensar, a refletir, uma coisa que tenho percebido muito, e aí a gente encerra nossos trabalhos agora. Vocês conseguem criar vínculo de afeto com as pessoas que vocês falam pela internet? Então, mas nós temos... Quem daqui é poeta? Quem é músico? Quem gosta de desenhar, de pintar? Olha aí. Quem é rapper? Tem algum rapper? Ai, que beleza. Então já se pode sonhar, né? Todo mundo pode ser artista, ok? Só precisa começar. Porque ser artista é um processo. Não fulano dá para artista, outro não dá. Não, todo mundo dá. Ok? Inclusive, isso ajuda muito na vida toda, em qualquer profissão. Se você cultiva, né, algum tipo de arte para a sua vida, vai fazer com que você chegue mais rápido e chegue melhor em qualquer profissão que você escolher. Ok? Eu queria todos de pé, uma salva de palmas para a gente. Vamos lá, todo mundo. Muito obrigado.